Gênesis 1, verso 1. Vamos ler até o 5. Todo mundo pronto? Vou pedir o Léo. Leonardo, lê para mim. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e amanhã o dia primeiro. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e amanhã o dia primeiro. Amém? Levante a mão direita para o céu e diga: Espírito Santo, eu abro a minha mente, o meu coração e meu espírito para receber a sua palavra e ser transformado por ela, em nome de Jesus. Bom, hoje nós vamos entrar nesse assunto do dia, e depois nós vamos ir para uma... Só Deus sabe onde nós vamos parar. Vai depender de vocês. Se vocês começarem a se sentir cansados, a gente para, mas se não, a gente vai. Se der para varar a noite hoje, a gente vara. Amém? Igor, sai de trás da coluna, para mim olhar bem para você. Aí, filho, agora ficou bom. Sejam bem-vindos. Nós estamos lendo Gênesis 1, versículo 1 ao 5. Tem aí. Glória a Deus, está enchendo. Eu não tenho tempo para falar de Gênesis 1, verso 1. Daria para a gente ficar aqui só em Gênesis 1, verso 1 a noite inteira. Então, se eu não vou nem falar de Gênesis 1, porque senão já me coça para querer falar. Né? Agora, olha que interessante. A terra estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face das águas. Né? Sobre toda a terra, né? E o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. O que é interessante a gente saber aqui? Uma coisa que pouca gente raciocinou. Aqui, a criação de Deus aqui se refere à vida. Porque o que não possui vida já existia. Já tinha parado para pensar nisso? Não? Quando ele disse haja luz, já existia água, já existia terra, já existia trevas, já existia o espaço. Sim ou não? Então, o que vai ser, o que está contando aqui? O dia primeiro, a partir do momento em que começa a existir vida. Então, o Gênesis 1, Deus está criando. Já existia uma criação aqui, já existia a terra. Deus não disse haja terra. A terra já estava sem forma e vazia. E as águas, em nenhum momento diz quando que as águas foram criadas. Então você está vendo que esses dois elementos, diga comigo, esses dois elementos, terra e água, são pré-existentes. Né? Então, e aí você só vai ver essa criação da água lá no livro de Jó. Então é pré-Gênesis 1. Antes de Gênesis 1 já existia, já houve uma pré-criação. E Deus não falou haja, não diz que Deus falou haja terra, nem haja. Então são dois elementos
pré-existenciais. Agora olha que interessante. Desses dois elementos é o que Deus vai criar a vida. E agora você vai observar aqui no Gênesis 1, Deus, ele vai organizar a matéria, ele vai organizar a terra para que a terra possa conter essa vida. Então, nesse período de Gênesis 1 aqui, de Gênesis 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, não diz como que ele criou. Então, entre Gênesis 1 e Gênesis 2, pode haver bilhões de anos. Quem consegue entender isso? A terra poderia estar sem forma e vazia, sabe-se lá quantos milhões ou bilhões ou trilhões de anos, ninguém sabe. Mas a partir do Gênesis 2, é que Deus fala assim, agora eu vou fazer algo aqui. Então, quando às vezes o cientista fala, não, é que a Terra tem não sei quantos bilhões de anos, pode ser, por que não? A vida, porém, na Terra, começou em Gênesis 1, a partir do verso 3 em diante ali, que Deus começou a fazer a vida na Terra. O haja foi para criar a vida. Amém? Quando Deus fala, o haja. Agora, eu não vou me entreter muito aqui. No verso 3, e disse Deus. Então é a primeira vez que Deus fala. É a primeira coisa que sai da boca de Deus. Qual foi a primeira palavra que saiu da boca de Deus? Haja. Não foi nem luz. Foi? Haja. Agora, aqui tem algumas revelações. Eu quero agradecer o pessoal que está assistindo online. E eu vou pedir eles, tem 216 pessoas. Eu duvido a gente chegar em 300 pessoas. Duvido, acho que o povo não compartilha o suficiente. Se você compartilhar e der um like, nós podemos dobrar aí. Amém? Então, o pessoal que está online, vai ser essa oportunidade. Se você pegar o link e jogar nas suas listas de transmissão, a gente também já vai bombar. Então, eu vou dar 1 minuto. 1 minuto aí para todo mundo compartilhar. Se você está aqui e tem a mão aí, consegue pegar rapidinho a nossa transmissão, também compartilha, porque vai ser forte hoje. Hoje eu vou tomar as 4 canecas de café. Amém? Todo mundo compartilhou? Vamos lá. Essa palavra, haja, ela é péssima em português. Porque só em português é haja. Em espanhol, por exemplo, é muito melhor. Em espanhol é sea. Que seria a tradução seja. Então, seria seja. Em inglês é o verbo to be. Então, a tradução no hebraico é o verbo ser luz. Então é ser luz. Não é haja. Haja foi a tradução em português. Tá bom? Então a primeira palavra que saiu da boca de Deus é essa aqui no hebraico, que é R-E. Essa garrafa aí já é água, filho. Então não precisa ter o copo, não. Deixa aí, vai que eu acabo com a minha garrafa, bebe você também. E essa palavra no hebraico é a palavra E-R-E.
haja. Muito importante. E a palavra luz, que é a palavra or, R-E, or. Literalmente, O-R, R-E, or. Haja luz. Eu estou nessa câmera aqui ou naquela ali? Nessa aqui? Tá bom. A primeira palavra que saiu da boca de Deus foi essa aqui, que é o verbo ser. Agora, isso me chamou muita atenção. Um dia eu falei, eu vou pesquisar onde mais aparece essa palavra. E quando eu pesquisei essa palavra, onde ela aparece, desse jeito, quando que Deus, né, falou essa palavra de novo, aí eu achei uma coisa incrível, que está em Gênesis, em Êxodo 3, 14. Em Êxodo 3, 14. Deus responde uma pergunta de Moisés. Moisés pergunta para Deus: eu vou falar com Faraó, mas em nome de quem eu irei? Então ele diz: diga que você vai, né? Diga que o eu sou te envia. Agora, como que se diz eu sou no hebraico? R-E. Asher R-E. Eu sou o que sou. Olha aí. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Olha como é que começa no princípio. João capítulo 1. Alguém abre aí para mim. João 1, verso 1. João 1, verso 1. Então, olha só. Gênesis 1 começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Como que você tem aí, Leonis? A King James diz assim: em princípio era a palavra. Em princípio? King James, né? Mas você tem que ter a Bíblia da Exousia, porque... Na Exousia, vai. Na Bíblia de Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com... Ei, olha só. Gênesis 1, no princípio. E aí diz o que? No princípio o quê? No princípio era o verbo. Ou seja, agora você vai ver. A Bíblia está nos mostrando Jesus lá em Gênesis capítulo 1. E João está dizendo que no princípio ele era o verbo. Qual foi o primeiro verbo, a primeira palavra que saiu da boca de Deus? R-E, que significa eu sou. João está dizendo que quem disse eu sou, quem disse R-E-O, foi Jesus. E qual foi a primeira palavra que ele disse? R-E-O. Eu sou a luz. Então eu vou traduzir de outro jeito Gênesis 1 para você. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: eu sou a luz. João está dizendo que esse verbo, o eu sou, aquele que falou no princípio, era o Senhor Jesus. Interessante que... Qual que é o nome de Deus? Eu sou. Diga que o eu sou te envia. Agora olha o que acontece. Para você ver.
uma vez respondeu quando ele foi ser preso para ser crucificado, em João 18, João 18, verso 3 em diante. Se prepara que esse aqui versículo é forte. Verso 3, João 18, 3. Próxima vez que vier para o discipulado, vocês têm que vir com Bíblia, caderno e caneta, amém? Estudo bíblico. Tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio por ali com lanternas e tochas e armas. Então, Judas está vindo entregar Jesus com os soldados. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus Nazareno. Disse-lhe Jesus: eu sou. Em português, sou eu. Mas no grego e no hebraico não está sou eu, está eu sou. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhes disse: eu sou, recuaram e caíram por terra. Só um aleluia, não sei. Irmãos, quando Jesus disse eu sou, os soldados caíram. Estavam ali para prender ele. Olha o poder dele dizer eu sou. E quando ele disse isso, agora então, nós sabemos que o eu sou é Cristo. E quem é a luz? Cristo. E não foi ele mesmo que disse, eu sou a luz do mundo? Em João 8, 12, ele disse, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Mas eu disse que a criação aqui tem a ver com vida, amém? Vou mostrar uma coisa para vocês. Vai vendo. Vamos ver quantas pessoas entraram na live. Aumentou um pouquinho. Vamos lá. Olha que revelação vocês vão receber aqui de Gênesis 1. A primeira palavra que ele disse foi haja, que na verdade é ser. É o verbo que também é o eu sou. Eu sou a luz. E houve luz. Agora, olha o que acontece. E viu Deus que a luz, e viu que era boa a luz. A primeira coisa que foi boa é a luz. Engraçado que no hebraico, bom e boa não tem, é a mesma palavra. E quando o jovem rico disse, bom mestre, Jesus disse, por que me chamas bom? Porque só um que é bom que é Deus. A primeira coisa boa na face da terra e da humanidade, do universo, foi a luz. E quem é a luz? Jesus. Se tua vida está ruim, chama Jesus que ela fica boa. Primeira coisa boa que existiu em tudo. E viu Deus que a luz era boa. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E a luz, Deus chamou dia. E as trevas chamou noite.
Então agora eu quero que você observe algo aqui tremendo. Deus fez separação entre a luz e as trevas. Já deu para perceber que a luz aqui não é a luz cósmica, não é a luz do sol. Por que que não é o sol? Porque nós estamos vendo o quê? O primeiro dia. O sol só foi criado no quarto dia. Então que luz é essa que foi criada? Não tem como essa luz ser a luz solar. E não somente o sol foi as estrelas também. Da onde nós conhecemos a luz natural hoje? O sol é uma estrela. Então todos os luminares celestes, o cosmos foi criado no quarto dia. Então que luz é essa do primeiro dia? Nós já sabemos que essa luz é Jesus. Só que nesse dia, Deus fez uma separação entre trevas e luz. Como assim Deus fez separação entre trevas e luz? Se essa luz aqui é totalmente diferente dessa. Essa luz é uma luz espiritual. Então aqui houve uma separação entre luz e as trevas. Vai observando para você entender. Para ficar mais fácil, eu vou fazer uma pergunta. Alguém aqui já viu... Não, vamos fazer o seguinte. Vamos ler João 1, que ali vai começar a falar da luz. E ali vai ter um versículo que vai destravar tudo na sua mente. João 1, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Então, ou seja, o Verbo que disse RE, que disse eu sou, era Deus. Jesus é Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Agora o versículo 4 vai deixar você completamente louco. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então presta atenção, em em João 1, está se referindo ao quê? A Gênesis 1, sim ou não? Então João está dizendo que lá em Gênesis 1, nele estava a vida, e que essa vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Como assim? Treva tem pensamento para compreender as coisas? A treva só pode as trevas compreender alguma coisa se ela tem raciocínio, sim ou não? Então que vida é essa, que luz é essa e que treva é essa? A treva não compreendeu essa luz. A luz resplandece nas trevas. Então, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Vai vendo isso aqui agora. A Bíblia está dizendo que havia homens, em Gênesis 1, e que a vida desses homens era a luz. Nós sabemos que o homem foi criado no capítulo, no finalzinho do capítulo 1, no 6º dia. E então, ali em Gênesis 1, está falando de homens, não está falando só de Adão e Eva. E que ali a vida deles era a luz. Pastor, o senhor me explica isso? Vou explicar. Em que momento nós fomos criados? Eu já dei essa aula aqui antes. Nós fomos criados em Gênesis 1, 26. Como que diz Gênesis
1:26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nesse momento, quando Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, todos nós fomos criados dentro de Deus. Você pode dizer amém? Você não foi criado do barro, você foi criado de Deus. Do barro nós somos formados. Eu já dei essa aula aqui. Pastor, prova que a gente foi criado dentro de Deus. Vamos lá. Efésios 1:4. Alguém acha para mim aí? Efésios 1:4. Quem achou? Está no telão ali? Está ali, ó. Vamos ler juntos a primeira frase? No 3, 1, 2, 3. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Quem entendeu? Quando que Deus te fez? Desculpa, onde que Deus te fez? Aonde? Aonde? Quando? O mundo foi fundado no 7º dia, mas Deus te fez nele antes da fundação do mundo. E ali Ele já nos elegeu. Então diga comigo, eu fui criado dentro de Deus, em espírito. Depois Deus formou o homem. Por exemplo, Deus vai falar o que para Jeremias? Antes que eu te formasse, te formasse no ventre. Então, a matéria é formada. Antes que eu te formasse, eu te conheci. Ou seja, eu te conheci quando eu te criei dentro de mim, antes da fundação do mundo, quando eu disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Por isso que você vai ver Deus, e a Bíblia vai dizer no versículo 27, e Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou. Então, o que é a imagem e semelhança de Deus? O homem e a mulher juntos. A imagem de Deus não é o homem sozinho, nem a mulher sozinha. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Homem e mulher os criou. Então, o homem, humanidade, homem e mulher juntos, eles fazem a imagem de Deus. Porque tem coisas que Deus é igual ao homem, tem coisas que Deus é igual à mulher. Tem atributos que a gente só acha no homem e que Deus tem, mas a mulher não tem. Tem atributos que a gente acha na mulher, acha em Deus, mas não acha no homem. O que Deus tem, que a mulher tem, que o homem não tem? O ventre, aonde foi criado. Nós fomos formados aonde? Dentro de Deus. A mulher gera. O homem não gera, a mulher gera. E Deus gera? Deus também gera dentro dele. E nós somos gerados dentro de Deus, como nós lemos ali, Efésios 1:4. E o que diz também em Jó 33:4. Coloca lá no telão para mim. Jó 33:4. Olha o que diz. No 3, todos juntos. 1, 2, 3. O Espírito de Deus me fez. Pronto. Quem te fez? Então nós somos feitos no Espírito de Deus, na criação. Amém? Cris, pega mais café para mim. Que é hoje. Bom, vamos entrar na revelação agora? As trevas não compreenderam. Olha lá, para você entender, nós vamos ter que ler de novo João 1:4.
Esse versículo aqui é louco demais. João 1, verso 4. O que diz lá? Nele estava mas lembre-se, João 1 está falando de Gênesis 1, sim ou não? Em Gênesis 1, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Agora observe que você vai aprender que é algo muito tremendo. Quem aqui teve a má experiência de ver um demônio? Quem já viu um demônio? Já viu o demônio? Alguém mais já viu o demônio? Deus abriu tua visão, você conseguiu ver um demônio? Não estou falando da sogra não, gente, estou falando de um demônio mesmo. O povo está achando que eu estou falando de brincadeira. Bom, eu já tive essa experiência e quase todo mundo que a gente fala dessa experiência, ele vai dizer o seguinte, que eu nem sei para que câmera eu tenho que olhar para essa, né? Fica duas câmeras aí, eu fico perdido, é aquela ali. A maioria das experiências que eu vejo é assim, pastor, era como um vulto, é uma coisa escura, era uma sombra, não dá, né? Às vezes você vê, sabe, uma escuridão, uma coisa fria, gelada e escura. A maioria das pessoas vê isso. Obviamente que tem, às vezes, forma de animal, mas sempre escuro, sempre uma sombra. Sempre trevas. Quem já teve a boa experiência de ver um anjo? Alguém mais? Todo mundo vai dizer como que é o anjo? Muita luz. Ao ponto que você não consegue nem ver o rosto. Alguém já teve essa experiência? Parece que você está olhando para o sol, parece que você está olhando para uma luz assim, você fala, cara, só tem luz, só tem luz. Alguém já viu alguma coisa assim? Inclusive quem teve uma experiência de ver Jesus, a mesma coisa, só ver luz, 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 luz. Eu vi com os olhos abertos, como estou olhando para vocês assim. E meus olhos doíam como se eu tivesse, sabe, a mesma sensação, nunca vou esquecer. Imagina que você está na praia, e aí você tampa, você está deitado ali, tomando sol, você tampa os olhos, né, põe uma camiseta, põe alguma coisa tampando os olhos. E aí alguém tira. Aí, ainda de olho fechado, você vê tudo vermelho, por causa das pálpebras. E o olho dói daquele jeito. E quando eu abri o olho, eu só conseguia ver, dentro da luz, a forma de homem. Né? E aí eu tive uma experiência depois, um dia eu conto para vocês. Depois disso aconteceu mais coisa. Mas, olha que interessante. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Voltamos em Gênesis 1, verso 5, verso 4. Olha que coisa, nós estamos falando de Gênesis 1, 4 e João 1, 4. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Trevas. Agora tem mais um detalhe aqui muito importante no verso 5. E Deus chamou a luz. Como que Deus chamou a luz? Pergunta. A letra aí está maiúscula ou minúscula? Para que a gente põe letra maiúscula no começo das palavras? Para nome próprio. E trevas, está maiúscula ou minúscula? Que na verdade, desculpa, trevas está minúscula, mas noite, está maiúscula ou minúscula? Maiúscula. Então nós temos maiúscula na noite e maiúscula no dia. Interessante que Deus
faz separação do dia 2 vezes. Aqui está maiúscula, sim ou não? Está maiúscula. Agora vai ver o verso 14, Gênesis 1:14. Põe lá no telão. E disse Deus, haja luminares. Lembra que eu falei do 4º dia, luminares? Haja o quê? Luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. Agora eu te pergunto, no verso 14, está maiúsculo ou minúsculo? E haja o quê? Então ele fez 2 separações. Ele fez uma separação no dia primeiro, entre a luz, o dia e a noite, a luz e as trevas. E aí ele voltou a fazer a separação do dia, da noite, da luz e das trevas. Porque lá no verso 14, no 4º dia, aqui é a luz que nós conhecemos, do sol. E a noite é que nós conhecemos, que é a noite. Que luz e que dia e que trevas é essa? Então vamos lá. Quem já está pegando? Então veja. Agora ele põe nome, letra maiúscula. As trevas chamou noite em maiúscula. A luz chamou dia em maiúscula. Porque é nome próprio. Porque a luz é alguém. O dia é alguém. Diga comigo, o dia é Cristo. Agora você vai entender uma coisa. Essa grande separação. Meu Deus. A luz era a vida dos homens. Vamos abrir em Gênesis 9. Quem está gostando da aula? Quem está intrigado aí com o que vai ouvir? Em Gênesis 9, 3, 4 e 5. Tudo quanto se move que é vivente será para vosso mantimento. Lembra que eu preguei, acho que foi ontem, que Deus só deixou o homem comer carne a partir de Gênesis 9? Está aqui, no verso 3. Tudo que se move, a partir de agora, você pode comer. Será para o vosso mantimento tudo vos tenho dado como a erva verde. Assim, do mesmo jeito que eu dei a erva verde para vocês comerem, agora eu dou tudo que se move, tudo que é animal. Olha o verso 4. A carne, porém, com sua vida, a carne com a sua vida, isto é, com o seu sangue não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal requerirei, como também da mão do homem, da mão do irmão, de cada um requerirei a vida do homem. Olha que coisa. Aqui é quando Deus proíbe o homem comer sangue. Mas Deus, a palavra sangue, Deus mesmo dá um sinônimo. Tanto é que ele diz, a carne, porém, com a sua vida, isto é, o que é a vida da carne? O sangue. Então veja, nesse corpo, a vida desse corpo é o sangue. Interessante que o sangue clama, né? O sangue de Abel que clama. O sangue de Abel fala. O sangue de Jesus fala, o sangue de Jesus clama. Tremendo, né? Porque nele está a vida. Agora eu faço uma pergunta para quem esteve nas últimas aulas. Quem não teve vai ter que fazer Exousia School. Quantos corpos nós temos?
Morgana, você tem quantos corpos? 1. Está errado. Eu sei que você não está. É só para ficar mais intrigante. Vamos descobrir quantos corpos nós temos? 1 Coríntios 15, 44. Deixa que a Bíblia fale para nós. Coloca lá, 1 Coríntios 15, 44. Bom. Vamos ler juntos. 1, 2, 3. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo. Há corpo natural e há também corpo. Quantos corpos há? Quantos corpos nós temos? Diga assim: eu possuo 2 corpos. Você tem 2 corpos. Você tem um corpo físico e outro corpo espiritual. Quem está entendendo? Então, esse corpo está feito da sua origem, do físico. O corpo físico está feito da sua origem. Qual é a origem do corpo físico? Então esse corpo está feito de? E refere-se ao planeta Terra. Você tem toda a equivalência do planeta Terra aqui. Sabia disso? Diga comigo, o meu corpo não é imagem e semelhança de Deus. Se você achava que você era imagem e semelhança de Deus, estava errado. Esse corpo não é imagem e semelhança de Deus. Diga comigo, o que eu vejo no espelho não é imagem e semelhança de Deus. O que eu vejo no espelho é imagem e semelhança da terra. Então, qual parte minha é imagem e semelhança de Deus? Esse corpo. Deus tem corpo físico? Então a gente não tem como ser igual a Deus fisicamente. O que é igual a Deus? O meu corpo? Quem está entendendo? Está fazendo sentido? É só você ver. Esse corpo, cada corpo, diga comigo, cada corpo é imagem e semelhança da sua origem. Quando que Deus criou esse corpo? Em Gênesis 1, 26, ou Efésios 1, 4, ou em Jó 33, 4. Ele criou esse corpo nele, esse corpo foi feito nele, antes da fundação do mundo. Então ele está feito de quê? De Deus. E Deus é o quê? E as equivalências são iguais. Por exemplo, esse corpo está feito de quê? Terra, sim ou não? Vamos lá. Planeta Terra. Quantos por cento do planeta Terra é água? 70. Quantos por cento do corpo humano é água? Porque nós somos imagem e semelhança da? Está pegando? Pergunta, a Terra possui sal? A gente consegue viver sem sal? Se você tirar todo o sal do teu corpo, você morre. Se você pôr sal demais, você também? Tem um mar que tem sal demais. Por isso que ele se chama o mar. Nós somos iguais à terra. Na terra possui zinco. Zinco, você sabe que é um metal, né? Possui cobre. Se você tirar o zinco e o cobre do teu corpo, você morre. Possui ferro. Se você tirar o ferro do teu corpo, você? Se você não tiver igualzinho à terra aqui, você morre. Quem está entendendo? Zinco, cobre, ferro, e aí vamos embora. Todos os elementos. Você tira um deles, você morre. Porque esse corpo é idêntico à terra. A quantidade de água, a quantidade de sais, a quantidade dos elementos. Uma pergunta, na terra a gente acha ouro?
Você sabia que dentro de você existem partículas de ouro? Desde o nascimento? Você nasceu para ser próspero. Na tua genética há ouro. Você sabia disso não? No sangue humano é achado ouro. Obviamente que são moléculas bem pequenas, mas é achado, igual do jeito que é achado o ferro. Você pode dar uma glória a Deus? Agora eu quero que você observe uma coisa. Quantos corpos nós temos? Engraçado, nesse corpo existem sentidos, né? Olfato, visão, audição, tato. Você sabia que o teu corpo espiritual possui a mesma coisa? Sim ou não? Quem já ouviu a voz de Deus? Com que ouvido? Espiritual. Quem já teve uma visão de anjo, demônio, como a gente falou? Ou teve uma visão espiritual? Com que olhos? Quem já sentiu a presença de Deus? Com que tato? Quem já sentiu um abraço de Deus? Quem já sentiu o cheiro do perfume de Deus? Já viu quando o ambiente muda e sente aquele cheiro de... Poucas pessoas têm a experiência, mas você... Ou quando eu já vai expulsar um demônio, ou antes de expulsar um demônio, antes de manifestar, você sente o cheiro de enxofre, cheiro de nojeira. Eu já sentiu, pastora? No momento de libertação, você sente cheiros espirituais. No momento da adoração, você consegue sentir cheiro do perfume, que exala a presença de Deus. Só que a pessoa que está do teu lado não sente, mas você sente, porque você está sentindo com qual corpo? A importância disso aqui. Agora, qual é a vida desse corpo? Não. Qual que é a vida desse corpo? É o? Sem sangue esse corpo vive? Então prepare-se para a revelação. Qual que é o sangue desse corpo? Sem luz, esse corpo fica morto. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João 8,12. João 8,12, coloca lá para mim. Agora você vai entender esse versículo pela primeira vez na sua vida. Com toda a revelação, pela primeira vez. Está preparado? Vamos lá? O 3, 1, 2, 3. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então os dois corpos possuem sangue, possuem vida. Se eu tirar o sangue desse corpo, ele morre. Qual é o sangue do Espírito? A luz. Por isso que ele diz: terá a luz da vida, a luz que dá vida ao corpo espiritual. O sangue do Espírito. Então, que separação das trevas e da luz foram aquelas? Agora você vai entender. Aconteceu lá em Gênesis. Aconteceu antes da formação do Éden, a separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia em maiúscula. E as trevas chamou noite em maiúscula. Agora tudo vai fazer sentido. Quando os anjos se rebelaram contra Deus, 1/3
terço dos anjos se rebelaram contra Deus. E decidiram, né, seguir a Lúcifer. E Lúcifer significa o quê? Portador de luz. Aquele que carrega a luz. Eles eram seres de luz. Mas quando eles caíram, Deus fez separação entre a luz e as trevas. Deus retirou a luz deles. E eles se transformaram em anjos de trevas. Por isso, a vida foi tirada deles. E essa vida era Cristo. Então, esses espíritos se tornaram espíritos escuros, espíritos em trevas. Por isso, quando você vê um demônio, ele não tem luz. Ali Deus fez separação entre a luz e as trevas do primeiro dia, que não era a luz do sol, era a luz espiritual. Quem está entendendo? Quem está aprendendo? E eu vou provar. Eu vou ler um versículo que vai provar isso aqui para você. 1 Tessalonicenses 5,5. Nós vamos ler em voz alta. E se você entender, aí você pode dar glória. Sem medo, amém? 1 Tessalonicenses 5,5, lá no telão, todo mundo vai ler junto. Se você entender, esse versículo acaba de resumir tudo que eu ensinei para você desde o começo dessa aula. No 3. 1, 2 e 3. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do... Nós não somos da noite... Nós não somos da noite. Nós não somos da noite. Não está falando da noite. Não está falando dessa noite de noite. Nós somos filhos da luz. Aqui, Paulo está falando de Gênesis 1:4. Nós somos filhos do dia. O dia é alguém. E a noite também é alguém. Por isso que ele está em maiúsculo. Você pode dar glória a Deus? Então o que acontece? Se você pudesse olhar agora, vamos supor, você coloca aqui uns óculos para ver tudo no mundo espiritual. Coloquei o óculos. Estou vendo todo o mundo espiritual agora. Sabe o que você ia ver? Você ia ver anjos de luz, como se fossem essas luzes que estão me iluminando aqui agora, em diversos lugares. E quando você olhasse para dentro de mim, ou para dentro de algum irmão aqui sentado, você também ia ver luz. E se você olhasse lá para fora e visse as pessoas que não possuem Cristo, que não são salvas, você ia olhar para elas e ver, do mesmo jeito que você vê o demônio, um espírito apagado, sem luz. Vamos ler aqui, quer ver? Vamos ler Romanos. Não, Efésios 5:8. Agora vocês vão ver, tudo que eu acabei de falar está em Efésios 5:8. Achamos? Vamos ler lá no telão? 1, 2, 3. Porque noutro tempo éreis, mas agora sois no Senhor. Vamos dar um aplauso a Jesus? Tremenda essa aula, não é? Então antes a gente era treva. Você era treva. Não está dizendo que a gente tinha treva ou vivia na treva. Não, a gente era a treva. Então o que acontece? Vamos lá. Esse corpo sem sangue é
morto. Esse corpo sem sangue, que é a luz, está morto. Então, se você tira a vida desse aqui é a luz. Ele está morto, ele está em trevas. Vamos ler Colossenses 1,13. Colossenses 1,13. Vamos ler lá no telão de novo. 1, 2 e 3. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, ele nos tirou da potestade das trevas. Primeira Pedro 2,9. Esse versículo é extraordinário. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tremendo, não é? 1 João 2,8. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Olha que maravilha. Quem está feliz? Então, se você olhasse hoje. Agora, eu não sei se você teve a mesma experiência que eu quando me converti. Quando eu me converti, eu estava deitado numa cadeira daquelas de piscina. Era umas 3 da manhã. Eu tinha depressão, queria me suicidar. Alguém já teve pensamento de suicídio aqui? Não. Então você sabe o tão terrível que é. Eu já tinha passado dos pensamentos de suicídio para fantasiar e planejar como que eu ia morrer da forma menos dolorosa. Já cheguei nesse outro estágio. Alguém sabe do que eu estou falando? Falei, como é que, né? Eu falava assim, eu ficava, né? Como é que dói menos? Me jogar debaixo do caminhão, me jogar de um prédio, tomar remédio, ficava nessa viagem. E uma angústia, uma coisa ruim, sabe aquela coisa ruim, uma opressão, uma vontade de morrer, e uma vontade de não viver, e é uma coisa terrível. Só quem já passou por aí sabe. E eu olhei para o céu e eu, pela primeira vez, orei na minha vida. Eu falei, Jesus, se o Senhor existe, como minha mãe disse que o Senhor existe, olha o jeito que eu orei. Se o Senhor está me ouvindo, Jesus, muda a minha vida. Tira essa sensação ruim de mim, eu não quero morrer. Não aconteceu nada. Eu orei a segunda vez, Jesus, se o Senhor existe, se o Senhor está me ouvindo, muda a minha vida, me tira essa vontade de morrer, eu não quero morrer, muda a minha vida. Não aconteceu nada. Aí eu orei pela terceira vez, Jesus, se o Senhor existe, como minha mãe disse, e o Senhor está me ouvindo, muda a minha vida, tira essa vontade de morrer. E aí eu completei a oração, na terceira oração foi assim, Jesus, se o Senhor mudar a minha vida agora, eu prometo que eu vou pregar a sua palavra o resto da minha vida. Tinha 15 anos. Aí apareceu uma nuvem no céu, atrás, começou a aparecer só uma nuvem, atrás tinha umas palmeiras assim, eu só vi um pedacinho da nuvem, e a nuvem veio saindo, mas imagina, uma nuvem é uma coisa gigantesca no céu, muito grande, só tinha uma nuvem, como é que tinha só uma nuvem no céu? E quando essa nuvem, o vento trouxe ela, passou das palmeiras, e eu só conseguia ver ela em cima de mim, diante de Deus. Ela tinha o formato de uma mão, eu contei os 5 dedos.
em cima de mim. Eu segurei naquela cadeira de praia. Fiquei com medo. Falei, agora eu morro. E a voz de Deus explodiu dentro de mim e falou assim: a partir de hoje, a minha mão está sobre ti. Você não vai morrer. Você é meu. E uma sombra saiu de mim. E aí, qual que foi a minha sensação? A primeira foi de um alívio. Aquela sensação, sabe quando alguém está afogando e ela recebe aquele fôlego? Foi essa sensação que eu recebi. E de repente, o que eu posso descrever, para tentar descrever, porque é indescritível a sensação. Você já viu aqueles filmes da Disney, que o reino está com a bruxa está governando e ela enfeitiçou tudo está cinza, tudo está frio, tudo está gelado, tudo está morto, as árvores estão tudo mortas, está tudo cinza, está tudo feio, está tudo ruim. E aí a maldição é quebrada, e aí de repente sai um arco-íris e começa um monte de coisa, borboleta, e começa a ficar verde, bonitinho, os coelhinhos saem pulando. Já viu essa cena? A sensação que eu tive às 3 da manhã foi aquilo, como que tudo era colorido, tudo era bonito, tudo me dá vontade de dar risada. Eu vi uma folha, ai que coisa linda, eu via a água, eu falei, gente, que o mundo é lindo. Essa foi a sensação que eu tive. Eu fui para casa sorrindo, como que tudo mudou. Essa foi a minha conversão. No outro dia, foi a primeira vez e única na minha vida que eu acordei sorrindo. Eu lembro até hoje de estar com essa sensação de acordar sorrindo. Então, aquelas trevas, aquilo era tudo cinza, parece que iluminou. E iluminou, só que eu não sabia. Só agora que eu fui descobrir o que tinha acontecido dentro de mim. É que antes eu estava em trevas e a luz entrou dentro de mim. Essa é a experiência de conversão. Você tinha um corpo morto, sem vida, em trevas. E a vida entrou. E aí você começa a ter as primeiras... É igual um bebezinho quando nasce. Você começa a descobrir que você tem... Sabe, é um descobrimento. Você começa a descobrir tato, audição, visão. Você começa a ter experiências com Deus. O problema é que hoje nós temos um evangelho, as pessoas se convertem, mas ela tem um evangelho mental. E só trabalha na mente da pessoa. O evangelho bíblico é um evangelho espiritual. Então esse evangelho da mente, ele só te ensina a raciocinar. É importante? É. Mas não é o mais importante. O evangelho, ele tem que te ensinar a ter a vida do Espírito. Você tem olhos espirituais. Quando foi a última vez que você usou teus olhos espirituais? Você tem ouvidos espirituais. Quem estava aqui quarta-feira? No culto. Foi tremendo, sim ou não? O que eu estava fazendo? Eu estava no meu espírito, olhando para vocês, fazendo leituras, ouvindo, descobrindo, e Deus revelava exatamente o ponto da dor, sim ou não? Deus revelava o que a pessoa tinha planejado, que Deus foi falando um por um, até o que estava pensando algumas pessoas. Mas aonde eu recebo, qual que é o receptor, aonde eu recebo essa informação? No Espírito. E eu vou dizer uma coisa aqui que você pode ficar assustado. Você liga isso aqui a hora que você quiser. Não é assim, o Espírito Santo. Quarta-feira eu falei assim, hoje eu vou dar lugar, Deus vai me usar. O Espírito Santo me usa. Pronto, liguei. O problema dos crentes é isso, ele fica esperando. Que um dia, não é, o Espírito Santo ele não possui você, o demônio é que possui pessoas. O Espírito Santo ele trabalha em cooperação com você. Você fala, Deus me usa, ele fala, então eu uso. Você fecha o olho, Deus me dá uma visão, ele te dá uma visão. Deus me dá uma profecia, ele te dá uma profecia. Deus me dá, quero ouvir, você ouve. É que agora eu não faço tanto isso, mas eu já fiz treinamento, eu e o Espírito Santo. Falei, Espírito Santo, vamos treinar.
Aí eu fazia isso muito, agora eu não faço mais. Mas, por exemplo, isso aqui eu nunca falei, nem se acredita que eu estou falando um trem desse. Eu fazia muito assim, eu tinha muito tempo, porque agora eu tenho igreja, eu tenho família, eu tenho, né? Eu tenho tanto, antes não, eu me trancava no quarto, eu ia treinar o meu espírito, ia fazer musculação espiritual. Agora eu tenho pouco tempo, agora eu preciso ir lá para o sítio, orar para voltar a fazer isso de novo. Inclusive essa semana eu já volto para o sítio para orar para os 21 dias. Então como que é esse exercício espiritual? Eu escolhi uma pessoa para orar. Eu pensava em qualquer pessoa que o Espírito Santo me falasse, tipo a esposa de um pastor. Aí eu fazia. Aí eu pegava um papel, uma caneta, e falei, Deus, me mostra tudo dessa pessoa e me dá uma profecia para essa pessoa. Aí eu ficava orando, em línguas. Aí eu falei, Deus, quero ter uma visão. Aí eu anotava. Aí eu fazia perguntas para o Espírito Santo. Eu lembro que eu ia pregar, por exemplo, num evento que vinha um pregador da Austrália. E eu estava na mesma conferência. A única coisa que eu sabia é que ele era australiano e o nome dele. Eu não tinha pesquisado nada da vida dele. Falei, Deus, eu quero orar por ele, eu quero que o Senhor me dê uma palavra para ele. Aí eu comecei a anotar. E eu fui. Aí eu falei, Deus, como que é o nome da mulher dele? Eu fui ousado. Né? Aí veio o nome dela. Falei, como que ela é? Aí eu tive a visão dela, do corte de cabelo, a estatura. Fui anotando tudo que Deus me mostrava. Só que eu não sabia se era verdade ainda. Podia ser da minha imaginação, mas eu fui. Aí eu falei, Deus, em que cidade ele mora? Aí eu lembro que eu escutei Oxford, uma coisa assim, eu anotei. Aí quando chegou o dia da conferência, eu chamei ele e falei... Aí eu falei, Deus, me mostra a igreja dele, me mostra como que é lá dentro, como que é o púlpito. Fui anotando tudo. Aí o púlpito era azul, a mulher dele era baixinha, do cabelo curto. Anotei tudo. Cheguei para ele, falei, você mora numa cidade que chama, eu não lembro se era alguma coisa Ford, né? E o que acontece? Ele ficou tão impactado, porque ele morava nessa cidade, mas a igreja era em outra. E na internet não tinha como eu descobrir que ele morava nessa cidade, só se o Espírito Santo tivesse me revelado. E era realmente a cidade onde ele morava. Aí eu fui passando, eu falei, tua esposa é assim, assim, assim. Eu falei, tua esposa é loira, do cabelo curto? Ele falou, olha, eu estou impactado, porque hoje ela é ruiva, mas ela é ruiva pintada, o cabelo dela é loiro, e é curto. Então, na verdade, Deus te mostrou que ela é de fato, não o que ela pintou. E eu falei, o carpete da tua igreja é azul? Ele falou, é. Eu falei, tem uma escada na direita, eu fui falando tudo. E aí no final eu falei, agora, assim diz o Senhor. Porque não adianta você só ter revelação da pessoa e não tiver uma profecia. Aí Deus me mostrou a igreja que ele ia construir, o que Deus ia fazer na vida dele. Ele ficou muito impactado. Amém? Agora, você tem esse corpo espiritual, e o que você está fazendo com ele? Nada. Nós temos crentes aqui, ó, mentais. Só trabalha aqui, ó, mente. Aí se torna crente cabeção. E você trabalha tanto a mente, que você não sabe fluir no espírito, e aí você se torna um crente cético. Porque o raciocínio ele vai contra a fé. Não bate. Então, é importante ter a mente? Lógico. Importante a Bíblia diz que nós temos que renovar o nosso entendimento, né? A renovação do nosso entendimento. E eu sou uma pessoa muito intelectual, eu leio muito, estudo muito, eu ensino muito, eu amo ensinar. Mas você pode perceber que essa aula aqui, eu nunca vi na minha vida essa aula em lugar nenhum, foi revelação do Espírito Santo. Então, não foi uma aula da mente que eu li, é uma aula que o Espírito... Olha, vou te falar de outra forma que fica mais simples de você entender. Diga comigo, informação vem de fora para dentro. Revelação
vem de dentro para fora. A revelação ela vem de Deus para fora. Informação. É bom ter as duas coisas. Você tem informação e junta com a revelação. Foi o que eu fiz hoje. Muitas coisas que eu dei aula aqui foi porque eu tive informação, outras foi por revelação. Essa é uma aula cheia do Espírito Santo, que é diferente de uma aula. Essa é a aula que não cansa, amém? O que você está fazendo com o teu corpo espiritual? Por exemplo, eu oro em línguas o dia inteiro. Eu acordo falando em língua, eu ando aqui, vou na rua, hoje eu olhei o terreno, eu fui na obra, fui no terreno, fui na obra, fui no terreno, o tempo todo orando em línguas. Eu dirijo falando em língua, eu vou tomar banho orando em língua. Por quê? Porque é a língua do meu espírito. Tem gente que fala em línguas uma vez por ano. Então, a maioria dos crentes, eles têm isso aqui, ó, o espírito raquítico. Não alimenta o espírito. Como que eu alimento o meu espírito? Oração, jejum, adoração, santidade. Muita gente tem o seu espírito contaminado. Muita gente tem parte do seu espírito tomado por demônios. A gente foi mal ensinado tanto tempo. Você sabia que a Bíblia, o que acontece? O problema é que nós fomos doutrinados quem foi ensinado? Quem é crente aqui mais de 5 anos? Levanta a mão. Quem foi ensinado que nós somos um espírito que possui um corpo e uma alma? Não tem lógica essa frase. Você não é um espírito que possui uma alma e possui um corpo. Você é uma alma que possui 2 corpos. Diga comigo, eu sou uma alma que possui um corpo físico e um corpo espiritual. Aí o que acontece? Quem veio dessa linhagem aí, desse ensinamento, quem divulgou esse ensinamento foi o Kenneth Hagin, mas que tinha vindo antes do Watchman Nee, alma latente, quem já leu, né? O Watchman Nee ensinou esse negócio, que tudo que é do espírito é bom, e tudo que é da alma é ruim. Isso é uma heresia, porque a Bíblia diz que com a minha alma eu adoro a Deus. Então, se tudo da alma é ruim, adorar a Deus com a minha alma é ruim. Se você não adora a Deus com os teus sentimentos, com os teus pensamentos, sim ou não vem da alma? Aí ele ensinou que a alma, tudo que é alma é ruim, e tudo que é espírito é bom. Então, se tudo que é espírito é bom, os bruxos tudo trabalham no espírito. Com o que o bruxo trabalha? No espírito. Eles dão o corpo espiritual deles para Satanás. A diferença é que nós damos o nosso corpo espiritual para o Espírito Santo. Então é um corpo, você faz o que você quiser. Você dá para Deus ou dá para o Satanás? Os bruxos dão para Satanás. Os cavalos que eles chamam, né? Sim ou não? Aí quem fala assim já foi na macumba. Porque só macumbeiro sabe o que é cavalo. Quem não sabe o que é cavalo? Então, quem sabe o que é cavalo? O povo do Rio Grande do Sul, todo mundo sabe o que é cavalo. Ou o povo macumbeiro, sangue de Jesus tem poder. Cavalo, quem não sabe, é quando o espírito incorpora numa pessoa para falar. Aí ela se entrega para aquele espírito. Então lá na Umbanda eles fazem isso. Você quer um demônio para falar com você lá. Aí você tem que chamar um cavalo. Um cavalo é alguém que recebe aquele espírito. Aí o cavalo porque o demônio monta nele, aí ele usa aquele corpo, aí a pessoa vira o olho, fica toda... E aí o demônio, né? Aí a pessoa opera curas, opera coisas, que é tudo de mentira, né? Que o diabo cura para pôr uma enfermidade pior depois. É assim, é um bando. Nunca participei, mas eu tenho que estudar, né? Pastor tem que estudar um pouquinho de tudo. Amém?
Então, olha a importância dessa aula. Se você tivesse consciência espiritual, acordasse de manhã e falasse assim, eu sou espírito. O que meu espírito está sentindo? O que Deus está falando? Por exemplo, o que eu quero dizer é isso aqui, ó. Isso aqui eu ligo a hora que eu quiser. Deus não fala com a gente de vez em quando. Deus fala conosco 24 horas por dia. Deus está falando 24 horas por dia. Você só ouve a voz de Deus uma vez por mês, uma vez por ano, porque você é besta, como diz os nordestinos amigo meu. Larga a mão de ser besta. Outra forma de você ver isso aqui, o espírito é igual um radinho. Você vai sintonizando, sim ou não? Aí você está ouvindo a voz de Satanás. Aí você fala, não, essa eu não quero ouvir. Aí você ouve outro demônio. Aí você ouve, aí de repente, aí você ouve a voz do Espírito Santo. Você já foi, quem já lembra daquele radinho antigamente que você ia virando? Você passava, estava jogando jogo de futebol. Eu amo. Não era mais ou menos assim? Uma rádio, câmera. R$5. Aí você chegava na rádio que você queria. Então, no mundo, o nosso espírito, ele capta frequências, informações. E se você tiver consciência espiritual, uma coisa que vocês têm que louvar a Deus é que quando eu subo no púlpito para pregar, eu estou ligado no Espírito. O Espírito Santo fala, para de pregar isso. Ou não pregue mais, só ora. Eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo. Tem gente que Deus não pode usar mais. Porque ele tem o plano dele, ele tem o projeto dele, ele tem a fórmula dele, ele tem o sermão dele, e o Espírito Santo não tem nada a ver com isso. Ele faz a igreja do jeito que ele quer. E aí o Espírito Santo fala, olha, já que você não me ouve mais, eu vou para outra igreja. Está entendendo? Então ele fala, não, ó, ele já tem o sermão que ele vai pregar o ano inteiro, as células, ele já sabe tudo como é que vai ser. O Espírito Santo fala, olha, você já sabe tudo, não precisa de mim? Valeu. Tem igreja que não precisa do Espírito Santo. Ele nunca vai orar por curas e milagres. Ele não vai expulsar demônio. Ele não vai orar para as pessoas serem batizadas com o Espírito Santo. Ele não vai profetizar. Ele não vai pregar nada diferente daquilo que ele já tem anotado. Para que ele precisa do Espírito Santo? Quem está entendendo? Então, qual que é o teu nível de consciência espiritual? Qual que é o nível de luz que está fluindo dentro do teu espírito? Amém? Quem aprendeu alguma coisa hoje? Alguma pergunta? Que eu só assustei vocês falando que ia demorar a noite inteira. Fala, Leonis. É que as pessoas que vêm... porque o brasileiro é macumbeiro. Aí ele acha que o Espírito Santo vai subir nele, que ele é cavalo do Espírito Santo agora. Não, filho. Eles ficam esperando... O Espírito Santo não baixa nos outros, já viu? Ele fica esperando baixar. É porque ele veio da macumba. Aí ele acha, na macumba, o demônio baixava nele. Aí ele fica esperando. Aí diz que baixou o Espírito Santo. Aí ele não, já está em você, 24 horas. Não tem que baixar nada. Ele já está dentro de você. O Espírito Santo já está fluindo em você. Então, a partir do momento que ele te deu as línguas estranhas, você pode falar. E é o que Paulo falou, eu falo mais línguas que todos vocês, porque eu falo em oração, e a Bíblia diz, orai no Espírito, a fluir. Sim, quando Saul vai consultar, ele fala com o demônio da capa preta.
O que acontece quando o demônio sai dela? Você está falando quando a gente expulsa um demônio de alguém na igreja? Não, aí a pessoa ela volta à consciência dela. Depois ela quê? Na verdade, assim, a pessoa que é cavalo, o demônio só toma a consciência dela, usa a boca dela, as mãos, e aí depois ela devolve a consciência dela, mas o demônio já mora nela. O cavalo, ela já tá possessa por aquele demônio. Não é que o demônio está aqui, aí ele veio nela, aí depois ele sai. Ele não é besta de sair, ele quer ficar morando lá. Então ele só manifesta. Não tem na igreja que manifesta? A pessoa não está sentada no culto, aí de repente ela, manifestou. O que acontece lá na Umbanda é a mesma coisa. O demônio só, se apoderou da consciência dela e dos sentidos dela. Quando ele já fez o trabalho dele, ele voltou, ele só está morando dentro dela. Ela vai lá dar o corpo, na verdade ela já está no corpo, ela tem a necessidade, é igual uma droga, de frequentar, de sentir aquele momento lá que ela se deixa, porque algumas pessoas que estão lá, ela está semiconsciente, às vezes tudo que o demônio fala na boca dela, e outra, na cabeça dela não é demônio, né, gente? É um ser de luz, é o avô não sei de quem, depende, né? Então ela tem essa necessidade, porque para ela aquilo ali é um choque de adrenalina. Imagina, ela tem outra voz falando na minha boca, e às vezes muitas das pessoas elas conseguem ouvir, né? É coisa do cão mesmo. Então o Espírito Santo não baixa em ninguém, irmão. Para com esse negócio. Você fala em línguas a hora que você quiser. Imagina, você está na rua, porque imagina se eu tenho que esperar um louvor começar aqui para me orar por enfermo. Não, se eu estou na rua, no Uber, onde tem um doente, em nome de Jesus seja curado. Quantas pessoas são curadas assim? Muitas. Né? Então tem crente que fica esperando baixar. Crente parabólica, né? Amém. Quem entendeu? Tem alguma pergunta? Pergunta por aí? Vamos terminar a aula? Fala, Priscila. E não diz para buscar somente, diz buscai com zelo. Ou seja, buscar e com zelo está dizendo para você buscar com fervor, com diligência, sabe? Quando foi a última vez que você buscou com zelo o dom espiritual? Com jejum, com oração. A Bíblia manda você buscar. E sobre todos os dons que você busque, qual? O de profetizar. Coloca lá, 1 Coríntios 14, 1, só para provar para vocês. Aí vem esses não sei de onde, não sei que gente que não leu a Bíblia. O dom mais importante é o amor. O dia que amor for dom, irmão, o amor é fruto. Uma coisa é fruto, outra coisa é dom. E a Bíblia não diz que o fruto, que o dom do Espírito Santo é amor. A Bíblia diz que o dom do Espírito, os dons do Espírito Santo é profecia, línguas, curas, milagres, discernimento. Esses são os dons. E a Bíblia não manda você procurar o fruto, manda você procurar o dom. Me diz um versículo, eu desafio qualquer teólogo que fica inventando para os outros que não tem que buscar os dons do Espírito Santo, que tem que procurar o fruto. Me diz um versículo que manda procurar o fruto. Só um. Mas eu tenho quanto você quiser que manda você procurar o dom. Olha lá, 1 Coríntios 14, 1. Coloca lá. Seguir o amor. O que é seguir o amor? É dar preferência ao amor, é tentar amar. Né? Coloca o amor na frente de tudo que você for fazer. E, agora sim, procurai com zelo os dons, mas ainda usa a palavra principalmente o de... Você tem procurado profetizar? Você tem orado para Deus te usar em profecia?
Senão você não está cumprindo esse versículo. Vida com Deus, oração, jejum. E o que é procurar? Como que eu comecei a profetizar? Tem hora que eu falo, eu vou profetizar. E é agora? Aí eu fico caçando alguém para me profetizar. Problema que as pessoas entram na carne. Aí ela não quer. Por isso que tem que seguir o amor aí. Porque o amor, ele nivela tudo. Para que você quer profetizar? Aí você vai nesses reteté do inferno aí, dessas igrejas pentecostal do cão, porque é o diabo que reina ali, porque só tem desgraça naquele lugar. É um profetizando miséria para o outro, o invejoso. Aí fica, é pior que bruxo, porque aí fica amaldiçoando o outro em nome de Jesus. Eu vejo, ó, a vala, vai descer na vala. O caixão está aberto. Isso aí é um terreiro de macumba gospel. Por quê? Porque ele não seguiu o amor. A intenção dela é destruir o outro. Uma vez eu fui numa igreja, a menina estava... Deus me deu uma palavra para ela que ela ia engravidar. Ela começou a tremer. Eu falei, por que você está tremendo? Ela falou, pastor, eu não quero engravidar. Eu falei, por quê? Ela falou, porque a irmãzinha da igreja aqui profetizou que meu primeiro filho ia ser uma menina com síndrome de Down. Aí eu falei, é por isso que Deus está me dando essa palavra. Porque Deus está dizendo que vai ser varão e vai nascer perfeito. Aí o que aconteceu? Só para testemunho, ela, um mês depois ela me mandou mensagem que quando eu profetizei ela já estava grávida, ela não sabia. E aí 2 meses, 3 meses depois ela fez o exame, era menino, o menino já nasceu e nasceu perfeito. Aí tinha uma endemoniada dentro da igreja, diaconisa da igreja, que profetizou que ia ser filha e que ia ser com síndrome de Down. Por quê? Porque era uma invejosa. E aí ela não seguiu o amor. Então, para que você quer profetizar? Para aparecer? Para mostrar que você tem poder? Quem gosta de aparecer e mostrar que tem poder é bruxo. Por isso, a profecia, se ela não nasce do amor, ela vai ferir as pessoas. Exatamente. Aí Deus faz questão de envergonhar quem profetiza sem amor. Aí as profecias caem por terra. Essa menina aqui, ela tinha um medo de profecia. O dia que falava que era culto de profecia, ela queria sair correndo. Porque na cabeça dela, profecia era esse negócio, a vala está aberta, Deus envergonhar as pessoas. Isso aí é ex-macumbeiro que entrou na igreja e não se converteu, e agora sai amaldiçoando no meio mundo. E ó, vou dizer, o lugar que mais aflora esses endemoniados é monte. Cuidado com subir monte. A não ser que você vai subir no monte, você, tua família, teu pastor, tua igreja. Agora, fica caçando profeta de monte, é tudo, a maioria, não todos, a maioria é filho do cão. Só profetiza rebeldia, sai da tua igreja. Ele vai ficar pedindo dízimo para você, vai ficar pedindo oferta para você, ele vai ficar falando que ele está morando no monte 21 dias, que precisa de uma oferta sua. Quem sabe o que eu estou falando? É desse jeito ou não é? Oferta na minha vida, que eu sou profeta, Deus me mostra uma grande vitória na sua vida. 3 anos atrás, nasceu teu sobrinho, eu profetizei que era menino, e eles estavam desejando a menina, mas eu falei que ia ser menino, e aí nasceu o menino. Eu não sabia, nasceu hoje? Qual que é o nome? Arthur. Vamos dar um aplauso a Jesus, amém? A profecia se cumpriu. Então, por isso que está ali, ó, seguir o amor. O amor, ele é a base de tudo. Se você quiser o dom do Espírito Santo, mas não tiver amor, você se torna bruxo. Diga comigo, poder sem amor é bruxaria. Então, tem muito pastor que não é pastor, é bruxo. Revela CPF, revela não sei o quê. No final ele só quer tirar a tua oferta. Ele não teve amor. Ele não queria abençoar a tua vida, ele queria abençoar a dele. Então, você quer profetizar, quer ter poder? Antes tenha amor. Igual uma pessoa falou, pastor, mas Deus não pode revelar o pecado?
E eu falei, pode, com amor e para restaurar a pessoa. Sempre com amor. Um dia eu estava numa roda, e eu, é assim, igual eu falei para vocês, eu vejo quando eu quero, amém? Aí eu falei, eu vou ver o que está acontecendo aqui. Aí eu olhei, vou fazer agora aqui só para vocês verem também. Não, porque eu vou fazer sem amor, vou fazer para me aparecer, aí Deus não vai me usar. Aí Deus vai me envergonhar. Não, mas aí eu falei, Deus, está acontecendo aqui. Aí eu vi do meu lado tinha um rapaz, a palavra adultério estava escrita assim, igual um letreiro luminoso, em cima da cabeça dele, rodando ainda assim, igual de videogame. Eu falei, meu Deus do céu. Aí, se eu não tenho amor, é isso que eu te digo, varão, a vala está aberta. É assim que Deus quer? Destruir uma família, envergonhar aquela pessoa para ele nunca mais entrar na igreja e acabar com o casamento dele para sempre? Não. Eu falei, varão, podemos conversar? Aí eu chamei ele no quarto, chamei a esposa dele e eu falei, eu estou vendo que você está em adultério, e eu estou aqui diante da tua esposa, o Deus está te chamando para arrependimento, só estava eu e ele e ela. Aí ele falou, pastor, é verdade. Aí ali começou um processo de restauração e cura. Você imagina se eu tivesse envergonhado ele publicamente? Você acha que ele ia voltar na igreja? Você acha que ele ia... Você está entendendo a diferença? Seguir o amor. Tudo que eu vou fazer para Deus, se o amor não estiver na frente, eu não faço. Se não é para curar, salvar, transformar vidas, tem que ter cuidado. Quando eu estou fazendo para mim abençoar ou para abençoar os outros? Para mim aparecer? Não. Então eu não posso fazer, vou fazer uma demonstração aqui para vocês. Ó. Quem que vai ser glorificado, Deus ou eu? Então eu não vou fazer, está entendendo? Na hora você vai perguntar para o Espírito Santo. Viu? Espírito Santo, o que eu faço com essa informação? Porque esse é um... Aí você tem que fazer a escola de profetas da Exousia School. Quem já fez a escola de profetas da Exousia School? Se você não fez, se matricule. Né? E hoje você se tornando apoiador, você já pode se tornar aluno da escola. Então lá eu tenho toda a escola de profetas. Na escola de profetas você vai aprender o quê? Você recebe a informação. O que eu vou fazer com a informação? Aí você vai perguntar ao Espírito Santo. Às vezes a informação, Deus vai falar assim, fala no privado. Às vezes vai falar assim, fala publicamente. Que publicamente não só abençoa a pessoa, como abençoa todo mundo. Igual quando, né, essa profecia abençoou todo mundo publicamente. Vai ser o menino. Olha que bênção. A família foi edificada, a igreja que ouviu foi edificada. Vocês foram edificados, eu fui edificado, todo mundo foi edificado. E tem profecias que Deus, ou tem coisas que Deus vai te mostrar que Deus fala assim, não fala para ninguém, só ora. Então, esse discernimento é quando você vai ter maturidade do dom. A maturidade do dom.